Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário, não é? São 19h50. Nesse horário das quartas-feiras, nós estudamos essa obra. O nome da obra é Emmanuel. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E como foi o primeiro livro que Chico psicografou de Emmanuel, o livro recebeu o nome do autor espiritual. Então, Emmanuel é o nome do livro. E hoje nós vamos dar continuidade, ou melhor, iniciar o estudo do capítulo 3, Roma e a Humanidade. Então, tem muitas coisas interessantes para a gente conversar hoje, não é? Então, antes de iniciarmos nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, nós estamos aqui unidos, muito gratos por essa oportunidade, mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, de novas ideias, de novos projetos a partir da consciência que o conhecimento nos traz. Rogamos ao alto e aos espíritos que nos acompanham nesse estudo, que nos inspiram, nos estimulam e nos trazem essa oportunidade. Pedimos a ele, rogamos a oportunidade de iniciarmos o estudo dessa obra nesse momento, e muito gratos estamos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos iniciar fazendo a leitura. Ô, Rose. Oi. Rose. Ontem minha sobrinha me levou no centro aqui perto, que eu quero aprender para ir sozinha a pé, é o Centro Francisco de Assis. Ai, que maravilha! Aí eu fui assistir uma palestra ontem de noite, agora eu vou pegar todo o nome das ruas para aprender a ir a pé. E tem muitas atividades. Depois eu conto. Você vai ficar morando aí? Não sei, pelo menos eu fico aqui até setembro. Ai, que maravilha! Dá uma descansada, é bom. Então, podemos trocar informações. Então, vamos iniciar agora estudando o capítulo 3, Roma e a Humanidade, do livro de Emmanuel. Todos, eu acredito que tenham um livro, né? Então, diz assim: meus caros amigos, alguns de vós que aqui vos achais, possuís dedicação e amor à causa da luz e da verdade. É lícito, portanto, procuremos corresponder aos vossos esforços e aspirações de conhecimento, ofertando-vos todas as coisas do Espírito, dentro das nossas possibilidades, para que vos sirvam de auxílio na escalada difícil da verdade. Numerosas são as falanges de seres que se entregam à difusão das teorias espiritualistas e que operam na atualidade o milagre do ressurgimento da filosofia cristã em sua pureza de antanho. É que chegados são os dias das explicações racionais. Então, ele já está dizendo, ó, chegados são os dias das explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessados. Então, estamos na hora de receber as explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessado com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade. Então, ele diz, chegado é a hora de arrancar a venda dos olhos. Essa aqui é a mensagem que ele está trazendo para a gente. É que chegados são os dias das explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessado com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade. Então, nós estamos estudando agora o capítulo 3. E ele chama a atenção nesse segundo parágrafo do capítulo 3 para isso. São chegados os dias em que receberemos as explicações
tá? Para tirar da venda dos nossos olhos, devido aos preconceitos, das posições sociais e sentimentos de utilitarismo de vários sistemas religiosos e filosóficos, desvirtuados em suas finalidades e seus princípios. Então, nesse segundo parágrafo do capítulo 3, ele chama a nossa atenção para isso. Não temos mais tempo de ficar divagando. É hora de arrancarmos a venda dos olhos, tá? Para prestar atenção sobre as questões da espiritualidade, para que a gente não continue com esses preconceitos, né? E que muitas religiões e filosofias colocaram, apresentaram, e nós abraçamos. Preconceitos religiosos e filosóficos desvirtuados em suas finalidades e seus princípios. Aí, no quarto parágrafo, no terceiro parágrafo, né? Ele vai dizer assim, na realidade eu estava lendo o segundo parágrafo, agora é o terceiro parágrafo. Nossos desejos seriam os de que a nossa voz fosse ouvida, veiculando-se a palavra da imortalidade sobre toda a terra. Ele gostaria que todos nós ouvíssemos o que ele tem para falar, isso é o que Emmanuel está dizendo, para que toda palavra, para que a palavra, os ensinos dos espíritos se espalhassem sobre toda a terra. Todavia, não serão feitos em vão nossos apelos. Então, ele sabe que esse trabalho vai ser realizado. Por constituir tema de interesse geral, para quantos mourejam nas fainas benditas do conhecimento da verdade, faina bendita, quer dizer, nesse trabalho árduo, tá? Que é o conhecimento da verdade, quer dizer, por constituir tema de interesse geral, para quantos realizam esse trabalho árduo, que é um trabalho bendito do conhecimento da verdade, subordinei estas palavras à epígrafe, quer dizer, à inscrição Roma e a humanidade. Por isso que ele deu ao capítulo esse nome. A fim de levar-vos a minha pequena parcela de instrução sobre o catolicismo, que, deturpando nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política, que até hoje, a gente sabe, em que preponderam as características essencialmente humanas. Porque quando se instalou a religião católica, esperava-se que ela pudesse realizar um grande trabalho de evangelização. Afinal, aqueles que naquela época eram chamados os pais da igreja, eram homens de um conhecimento fantástico, com profundos conhecimentos filosóficos, né? Como Clemente, Orígenes, Tertuliano, Agostinho. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, porque o catolicismo se tornou uma organização política, e é até hoje. Quer ver um exemplo? Papa Francisco é um homem que tem procurado, né, modificar a situação. Mas olha o ataque que ele sofre dentro da igreja dos seus próprios pares. Há vamos dizer assim, um grupo dentro da Igreja Católica que não gosta do Papa Francisco, que não gostam dele. E estão fazendo de tudo para que ele deixe o papado. Inclusive, saiu aí uma conversa de que, eu acho que esses fake news que eles tentam, eu acredito que seja fake news, né? Que eles tentam mandar para o ar para ver se colhe, que ele estaria planejando a aposentadoria dele. Então, como ele tem feito certas
modificações nas leis da igreja, em alguns aspectos, isso tem desagradado a muito, e muito, alguns grupos dentro da igreja, formados por cardeais, bispos, que querem manter aquela prática antiga e que atende a certos interesses. E eu digo mesmo a vocês, né? A certos interesses até comerciais, envolvendo política, dinheiro, posição, status dentro da igreja. Então, ele tem sofrido muitos ataques. Vamos continuar aqui com Emmanuel. 3.1. Roma em seus primórdios. Fundada em tempos remotíssimos, por agrupamento de homens que experimentavam a necessidade de recíproca defesa e proteção mútua, edificou-se Roma sobre as lendas de Rômulo, do rapto das Sabinas e outras. Nós sabemos que a Grécia é mais antiga que Roma. E a Grécia tem uma história encantadora, né? Os deuses do Olimpo, né? Zeus, Hércules, Apolo, aquela coisa toda. Só que os romanos, quando começam a se formar, eles não têm uma história tão bonita quanto os gregos. E toda nação gosta de contar a sua origem com essa coisa bonita, fantástica, né? Por exemplo, o cristianismo tem a história, né? Os hebreus têm a história de Adão e Eva, e vai por aí fora. Os gregos têm o Olimpo, Apolo, né? Vênus. E os romanos eram um grupo de homens que viviam em pequenas aldeias, homens bárbaros, não tinha uma história bonita como ela. E aí é criado a lenda dos gêmeos Rômulo e Remo, que serão amamentados pela loba. E se eu não me engano, essa história desses dois irmãos, um acaba matando o outro. Alguém já ouviu falar sobre isso, né? Parece que Rômulo mata o Remo. Aí a gente já começa, eu acho que já ouvi isso, Caim e Abel, alguma coisa assim. Né? Então tem essa história. E eles contam, né, que eles atacam um outro grupo, que eram os sabinos, e sequestram as mulheres sabinas, trazem para suas aldeias, e ali os romanos se casam com as mulheres sequestradas, são as sabinas, dando origem ao início da população romana. E vai por aí, né? Então, cria-se toda essa história aí. Habitada por indivíduos acostumados à rudeza, tornou-se populosa com os reforços de habitantes que constantemente lhe vinham dos núcleos circunvizinhos, vindo a ser em breve a cidade que se transformaria na célebre república, depois império, e que tão fortemente predomina sobre os destinos humanos. A prova disso é que você encontra monumentos romanos até na China. Até na China. Você vai encontrar em Portugal. A minha sogra morava numa cidade, Ponte de Lima, em Portugal. Parece que é no norte de Portugal. Lá tem uma ponte romana. Foi território romano, Portugal, Espanha. Então, parece que até na China você vai encontrar restos de monumentos romanos, porque eles realmente tomaram conta de todo aquele território. Foram longe, muito longe. Realmente foi um dos maiores impérios que já existiu no mundo, né? Aí Emmanuel diz aqui, e tudo começou com um grupinho de homens muito rudes, e se tornou o império que se tornou. Como, porém, não é objeto da nossa palestra o estudo da história universal,
sintetizemos para alcançar o nosso desiderato. Então, ele vai falar um pouquinho só. O cristianismo em suas origens. Edificante é a investigação, o estudo acerca do cristianismo nos primeiros tempos de sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Então, de repente, à época de Jesus, o Império Romano estava lá, no seu auge, no seu esplendor, com César dominando, as tropas romanas espalhadas por todo o território e dominando toda aquela região da Palestina onde Jesus vivia. E, de repente, né, forma de falar, começam a surgir homens que eram pescadores, homens muito pobres. Por isso ele diz, apagadas figuras de pescadores humildes. Alguém poderia imaginar que Pedro e seus amigos, homens rudes, semi-analfabetos, alguns, poderiam, a partir da chegada de Jesus, tomar um protagonismo tal na história, até se dizendo, se alguém tivesse oportunidade naquele tempo de conversar com eles, dizer assim, olha, vocês se tornarão pescadores de homens até além do século XXI. Porque até agora, esses homens, o trabalho deles, o evangelho que eles deixaram, e a maioria eram pescadores, continua fazendo, né, trabalhadores. Eles continuam pescando, só que não mais peixe, mas homens. Será que eles tinham essa ideia? Poderiam imaginar isso? Não. Por isso Emmanuel diz, edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos, a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Quando eles começam o trabalho deles, incluindo aí Paulo de Tarso, os que vieram depois, eles estão enfrentando um dos maiores, ou maior império que existiu na antiguidade. E qual o objetivo disso? É reformar esse império, é reformar a humanidade. Então, era um trabalho hercúleo. E aí continua Emmanuel, afrontando a morte em todos os caminhos. Reconheceram em breve que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam. Aguardavam a quem? A eles, os pescadores humildes. E com eles se transformavam em anunciadores da causa do divino mestre. Então, inúmeros espíritos oprimidos daquela época, estamos falando dos encarnados daquela época, estavam lá, aguardando a chegada desses pescadores. Homens com uma coragem extraordinária, que enfrentavam a morte. E essa população oprimida daquela época estava aguardando essa legião de homens comandados por Jesus para unirem-se a eles e se tornarem futuros anunciadores da causa do Divino Mestre. Porque quando eles começam o trabalho deles, divulgação do Evangelho, vários vão se somar a eles. Porque os discípulos de Jesus vão se tornar apóstolos e cada um deles terá novos discípulos. Pedro terá discípulos, Paulo terá discípulos, João terá discípulos.
E esses homens irão transformar essa humanidade, ou melhor, apresentar a essa humanidade esse ensino abençoado. A história da igreja cristã, dizemos, nos primitivos séculos, está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Porque quando você começa a ler a história deles, você fica, meu Deus, que coragem! Que coragem! E quantos sucumbiram? Quantos foram levados à morte por esse império que não aceitava esse tal, entre aspas, atrevimento dos seguidores do que eles acreditavam ser um simples filho de um marceneiro. Não é? Um rebelde, até um contraventor, porque ele morreu entre dois ladrões, não foi? Ele foi sacrificado como se fosse um contraventor, inclusive entre dois ladrões. E a cruz era a morte que se dava aos piores criminosos, aqueles que realmente eram considerados inimigos do Estado. Então, eu vou partilhar aqui o ecrã com vocês, para a gente analisar aqui um texto. Porque aqui ele fala sobre a igreja cristã. Então, vamos aqui conversar um pouquinho. Esse texto é desse livro aqui, eu não sei se vocês estão vendo bem o livro. Esse livro é de Severino Celestino da Silva, o nome do livro é Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente. Ele traz várias histórias, mas principalmente a trajetória de Paulo de Tarso. Então, na introdução, o Severino Celestino da Silva vai dizendo o seguinte. Primeiro, porque aqui Emmanuel diz, a história da igreja cristã nos primeiros séculos está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Então, o Severino Celestino diz assim para a gente, a palavra igreja, utilizada pelos teólogos, representa o conceito derivado da palavra hebraica kahal, que significa multidão, grupo, reunião, congregação, assembleia, comunidade que se reúne com um objetivo comum, chamada no texto grego eclésia, traduzido como assembleia convocada. Essa é a ideia de igreja. Essa é a ideia de igreja. Uma assembleia convocada, tá? Uma congregação que se reúne com um objetivo comum, tá? Essa é a ideia de igreja que nós precisamos guardar na nossa cabeça. É uma eclésia, que se traduz como assembleia convocada. Nunca deve ser entendido como prédio ou casa especificamente construída para reunião. Igreja não é um prédio. Nunca devemos, quando pensarmos na palavra igreja, nunca devemos pensar como se fosse igreja, prédio, não. É uma assembleia convocada. Essa é a ideia verdadeira para a palavra igreja. Por isso, quando viajamos no estudo e análise da história e da arqueologia, através dos caminhos de Paulo e dos discípulos de Jesus, entendemos que nunca houve um prédio ou uma só construção realizada pelos seguidores de Jesus. Eles nunca construíram um prédio onde eles fossem se reunir para estudar o Evangelho. Sabe? Dizer assim, vamos juntar um dinheirinho aqui, comprar tijolo, pedra,
e vamos erguer um prédio para chamar de igreja. Nunca aconteceu isso. Nunca. Ele se reuniu em casa de amigos, nas ágoras. Ágoras são praças públicas, tá? Nas ágoras ou praças, debaixo de uma árvore, na beira da praia, no meio do mato, no alto de um morro, ou em outro lugar qualquer. Nunca em um prédio ou construção própria. Nunca nem ergueram um prédio e nunca compraram um prédio para transformar em templo. Então, vamos abrir nossos olhos. Só a partir da metade do século IV, lá pelo ano 350, por aí, quando o rei, né, o César, o imperador de Roma, Constantino, através do seu Édito de Milão, liberou o direito dos cristãos terem livremente sua religião. Lembra que ele tornou o Império Romano, a religião cristã, a religião do Império? Então, quando ele liberou, lá pelo ano 350, 360, por aí, o direito dos cristãos terem livremente sua religião, é que foi possível a construção de prédios, denominados aí, então, de igrejas para a reunião dos cristãos. Foi a partir daí, tá? A partir desse momento, que começou-se a construir templos que se chamavam de igrejas, ou, vamos dizer assim, adaptações dos templos pagãos, tá? Dos templos pagãos em igrejas católicas. É aí que começa, tá? E é aí que, vamos dizer assim, começa o problema do cristianismo. É quando Constantino transforma isso, né? Foi por volta do ano 313 que o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e permitiu o culto dessa religião em todo o império. Foi aí que que a coisa começou a mudar. Então, ele, em 313, se torna cristão. E aí ele permite, tá, com esse documento, Édito de Milão, que foi promulgado por ele, que era chamado de Constantino Magno, e se permite que o culto cristão se faça em todo o império. E foi em 384, em função do Édito da Tessalônica, de Teodósio Magno, o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. Então, em 313, Constantino permite que o culto cristão passe a ser permitido em todo o Império. Em 384, o cristianismo, 384 depois de Cristo, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Aí, então, não existe mais igreja cristã primitiva. Começam a construir grandes templos, grandes prédios, ou então, os templos pagãos se transformam em igrejas. Muitos deuses pagãos passam por uma repaginada e viram santos da igreja. Santos da igreja. E aí começa uma série de coisas. E alguns sacerdotes pagãos trocam a vestimenta e se tornam padres da igreja, para não perderem o status.
E aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Até então, o que existia eram as comunidades seguidoras dos ensinamentos de Jesus. Então, naquele período, antes de se ter permitido o culto cristão, antes do cristianismo ter se tornado religião oficial, o que existiam eram as comunidades seguidoras dos ensinamentos de Jesus, fundada pelos discípulos e pelo apóstolo Paulo. E assim podemos classificar os seguidores de Jesus no cristianismo primitivo ou era apostólica em 3 comunidades distintas. Eles vão se classificar mais ou menos assim. Primeiro, a comunidade de Jerusalém, dirigida por Tiago Menor, que alguns dizem que era irmão de Jesus, filho de Alfeu, tá? Então, por Pedro também e pelos outros discípulos, como João, Filipe. Então, primeiro vai surgir essa comunidade de Jerusalém, que é a casa do caminho, né? É a primeira comunidade que vai começar a ser formada nesse cristianismo primitivo ou era apostólica. Depois, virão as comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo, na Anatólia ou Ásia Menor. Então, ele vai fundar inúmeras igrejas, né? Em Antioquia e várias igrejas. Em terceiro, vão surgir as 7 comunidades fundadas por João, o evangelista, depois que ele se instalou com a mãe de Jesus, que ficou aos cuidados dele, em Éfeso, na Ásia Menor. Então, nós temos a Casa do Caminho, as comunidades fundadas por Paulo e as comunidades fundadas por João Evangelista, tá? Então, é assim que nós vamos classificar os seguidores de Jesus do cristianismo primitivo, em 3 comunidades distintas. As primeiras comunidades, entre outras denominações, eram conhecidas como seguidores do caminho, provavelmente em alusão ao que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem o seguia passou a ser chamado de seguidores do caminho. Se Jesus era o caminho, quem caminha com ele passa a ser seguidor do caminho. Então, os seguidores do caminho, baseado no que Jesus disse. Depois é que na cidade de Antioquia, que é a atual Turquia, receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Dizem que foi Lucas que deu esse nome a eles. A primeira comunidade de Jerusalém pode ser considerada, que é a Casa do Caminho, fundada por Pedro, Tiago Menor, João, aquele grupo dos discípulos, né? A primeira comunidade de Jerusalém é considerada a base. Foi dali que tudo iniciou, da qual derivou todas as outras. Poderíamos, didaticamente, chamar a comunidade de Jerusalém de comunidade discipular, porque ela foi fundada pelos discípulos de Jesus, por aqueles que caminharam ao lado do Mestre Jesus. Pedro, juntamente com os outros 11, porque Judas já tinha morrido. Enquanto as outras, que derivaram dessa comunidade de Jerusalém, receberam o nome de comunidades apostólicas, tá? Porque eles se espalharam pela região, fundando novas igrejas. Então, todas aquelas que saíram, né, foram criadas seguindo o exemplo da Casa do Caminho de Jerusalém, passaram a se chamar comunidades apostólicas. Mas a primeira foi chamada de discipular. Tem um outro livro
É que eu não trouxe ele aqui, mas a capinha dele está aí. Do Pinheiro Martins. Muito bom. Como esse também do Severino Celestino. Chamado Dos Apóstolos aos Bispos. Representações de Igreja do Cristianismo Primitivo. Uma publicação do Leon Denis. Muito bom para a gente estudar essa época. Ele vai falar das igrejas domésticas, essas comunidades, né, convocadas, as igrejas domésticas. Ele diz assim, porque, voltando aqui ao Emmanuel, ele diz, a história da igreja cristã, dessas comunidades, nos primitivos séculos, está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Então, elas eram chamadas como igrejas domésticas. Então, o Pinheiro Martins vai explicando o seguinte, a conversão de uma família e a subsequente formação de uma igreja doméstica, de uma comunidade cristã, parecem ter sido elementos-chave no plano estratégico de Paulo para a propagação do Evangelho. Nós já sabemos, baseado naquele estudo que a gente fez no sábado, da carta a Filemon, como Paulo era estrategista, não é? Como ele planejava, como agir. Então, a ideia de conversão de uma família e consequente formação de uma igreja doméstica parece ter sido um elemento-chave no plano estratégico de Paulo para poder propagar o Evangelho. E ele aqui vai dizer como ele agia. Ao ser recebido em determinada casa, porque ele era um homem conhecido no mundo cristão daquela época. Então, as famílias que simpatizavam com as ideias de Jesus gostavam de receber esse homem, que tinha sido um doutor da lei, um homem que tinha um conhecimento do judaísmo, principalmente. Então, quando ele chegava em algum lugar, essas famílias mais abastadas queriam convidá-lo para que ele passasse um dia com eles. E ele, ele aproveitou, começou a perceber isso. E criou um plano para aproveitar dessa sua, entre aspas, fama. Ao ser recebido em determinada casa, o apóstolo, quer dizer, Paulo, ele tratava de converter seu anfitrião, o dono da casa, o chefe da família, que o mais das vezes era um homem abastado, e era chamado de pater familias, mas que, por vezes, poderia até ser uma senhora de posses. Então, a primeira coisa que ele fazia quando ele entrava numa casa dessa, que tinha alguém que era comandado, porque normalmente nós sabemos, estudamos a história do povo hebreu, uma família judia não era uma família como nós temos hoje, pai, mãe, filhos. Não, ali tinha o chefe do clã, e aquela família normalmente, às vezes, era 30, 40 pessoas, era tios, irmãos, primos, né? Então era uma família muito grande. O que ele fazia? Se aproximava do líder, chefe da casa, e procurava convertê-lo. Normalmente esse homem era um homem abastado, era o chamado pater familias, mas que por vezes também podia ser uma senhora de posses, e com ele toda a sua família, bem mais que nossas famílias nucleares, que às vezes é 2, 3 pessoas. Ele convertia o chefe da família e acabava também convertendo todo o restante da família. Esse convertido acabava o quê? Facilitando um local para reuniões. De repente, esse homem tinha uma propriedade, uma casa, um salão, ou podia até alugar um salão para eles se reunirem. E esse chefe da família, né, o convertido, que se aproximava de Paulo, assumia uma responsabilidade para a qual encontrava-se melhor equipado por se tratar de pessoa abastada. Ele, além de ter condições de alugar um espaço ou oferecer um espaço até na casa dele,
ele passava a ser, o que nós estudamos no sábado, o animador. Lembra que Filemon era o animador? O que é o animador? É o que coordenava a congregação e assegurava a continuidade da incipiente, daquela inicial, daquela comunidade que estava começando agora, da novata, né? Da incipiente comunidade religiosa. Ele ficava no comando dessa recém-criada comunidade religiosa, encarregando-se também de receber os emissários do apóstolo e pregadores itinerantes. E lembra de Filemon, que ele era o chefe ali daquele grupo, lá em Colossos, e era um homem bom, um homem que tinha posses, ele tinha escravo, então ele tinha posses. Então, Paulo tinha essa estratégia. Ele convertia aquela pessoa de posses, podia ser um homem ou uma mulher, e toda a sua família. E aquele homem convertido ficava na responsabilidade de fundar ali uma comunidade, né? Manter aquela comunidade, estava começando, e a partir daí, todo aquele apóstolo ou um pregador que passasse por aquela cidade era recebido naquela comunidade, pregava o evangelho, ali ele se alimentava, ali recebia hospedagem, ali ele trocava alguns textos. Então, assim se formava uma igreja. Os evangelhos, particularmente os sinóticos, eu trouxe aqui para vocês uma explicação do que sejam textos sinóticos. Textos sinóticos ou sinópticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, desses 3 evangelistas. Por que ele é chamado assim? Por conterem uma grande quantidade de histórias em comum. Você vai encontrar nesses 3 evangelhos histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes exatamente a mesma estrutura de palavras. Eles compartilham um ponto de vista em comum. Mateus, Marcos e Lucas. Ou melhor, Mateus, Marcos e João. Desculpe. É Mateus, Marcos e João. Mas Lucas não. Lucas, ele vai ter um pensamento diferente. Então, você vai encontrar nesses evangelhos, desses 3, desculpe, eu cometi um erro aqui. Está certo. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Agora, essa ideia que esses 3 compartilham, né, às vezes das mesmas histórias, da mesma estrutura, não é compartilhado por João. O Evangelho de João tem uma estrutura diferente. Por isso, o Evangelho de João não é considerado evangelho sinótico, tá? Então, eu vou repetir. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes exatamente a mesma estrutura de palavras. Os 3, Mateus, Marcos e Lucas, compartilham um ponto de vista em comum, não compartilhado por João, tá? Então, João tinha um ponto de vista diferente do deles. Nós vamos encontrar no Evangelho de João textos diferentes. E vamos encontrar no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas muitos textos parecidos, tá? E é por isso que são evangelhos sinóticos. Então, esses evangelhos parecem querer remontar a instituição da igreja doméstica ao próprio Jesus. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles procuram mostrar que a ideia da igreja doméstica, ela não começou depois
que se formou a Igreja do Caminho, a Casa do Caminho, mas sim que ela começou com o próprio Mestre Jesus. Por que isso? Porque no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar frequentemente Jesus ministrando ensinamentos especiais em casa, na casa de alguém, como vemos em Marcos, no capítulo 9, versículos 33 a 35, quando está escrito assim, nesse evangelho: e chegaram a Cafarnaum, quando ele, Jesus, estava em casa. Essa casa devia ser a casa de alguém, de um deles. Ele perguntou aos discípulos: o que vocês estavam discutindo no caminho? Porque olha só que interessante, Jesus caminhava com eles e ficava prestando atenção no que eles conversavam. Muitas vezes ele interferia, ele deixava eles conversarem. Depois, quando chegava em casa, ele interrogava os discípulos: o que vocês estavam discutindo? Quer dizer, durante o caminho, durante o trajeto até em casa. Mas os discípulos guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então ninguém disse assim: Senhor, nós estamos discutindo sobre quem era o maior. Eles ficaram em silêncio, percebendo que Jesus havia ouvido a conversa deles, né? Aí Jesus assentou-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Entendeu? Então Jesus caminhava com eles, mas ficava prestando atenção na conversa. Quando eles chegavam em casa, ele se sentava com eles e dava um ensinamento, ministrando ensinamentos especiais em casa. Daí a ideia de Marcos, Mateus e Lucas, que essa igreja doméstica, na verdade, ela começou com Jesus, tá? Com Jesus. Maria, mãe de João Marcos, chamada de Maria de Marcos, é lembrada por Pedro como uma mulher de posses. Certa, ela tinha uma casa grande que ela costumava reunir os cristãos de Jerusalém, habitualmente em sua casa. Inclusive, dizem que a última ceia foi realizada na casa dela, numa parte, tipo um sótão que ela tinha, um sótão grande, e que no Evangelho vem dizendo que Jesus avisou que ia se reunir lá, ela mandou arrumar direitinho, e no momento eles chegaram e se reuniram ali no sótão da casa dela. Então, muitas vezes, ela oferecia a casa dela para estudos do Evangelho. E Jesus lá esteve muitas vezes. Então, olha aí, um Evangelho em casa. Seu filho, João Marcos, se tornou posteriormente colaborador de Paulo e Pedro em suas atividades missionárias, é o autor do referido Evangelho. O Evangelho de Marcos, que acabamos de ler o texto, tá? Era filho dela, de Maria, que tinha o nome do marido, que chamava Marcos, e o filho chamava João Marcos. Então, ela era conhecida por Maria de Marcos. Assim, não é por acaso que Paulo se referia às igrejas que se reuniam nas casas de determinados cristãos, como Áquila e Prisca. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo de 3 a 5, Paulo diz assim: saudai a Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. Correram risco para ajudá-lo. O que não só eu lhes agradeço, mas também agradecem todas as igrejas dos gentios. Então, todos devem agradecimento a Áquila e Prisca. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, saudações para a igreja que se reúne na casa de Áquila e Prisca. E aqui nós vamos dar uma paradinha para falar um pouquinho de Áquila e Prisca. Áquila e Prisca são dois personagens, tá? Áquila é o marido, Prisca, ou Priscila, é a esposa. Eles vão conhecer Paulo
quando Paulo foi para o deserto. Lembra? Depois de convertido, que ele passou uns 3 ou 4 anos no deserto? Lá no oásis de Dan. No livro Paulo e Estevão, quem quiser verificar, tem um capítulo chamado O Tecelão. Se você ler esse capítulo, O Tecelão, você vai entender a ligação entre Paulo, ou melhor, entre Saulo, Áquila e Prisca. Então, nesse capítulo, Paulo e Estevão, capítulo O Tecelão. E foi muito interessante, por quê? Porque Áquila e Prisca, ou Priscila, estavam escondidos nesse oásis de Dan, porque eles haviam fugido da perseguição de Saulo. Quando Saulo vai para lá, ele muda de nome. Ele não se apresenta como Saulo. Porque o que aconteceria? Um amigo que mantinha ali o oásis, um amigo que tinha uma certa posse, ele mantinha o oásis. E ele escondeu Áquila e Prisca ali. Quando Saulo chegou, esse senhor parece que era irmão de Gamaliel. E Gamaliel pediu ao irmão que cuidasse de Saulo. Ele disse, vou mandar ele para lá. Mas avisou a Saulo, olha, não se apresente como Saulo. Não se apresente, porque lá tem um casal que está fugindo de você. Então ele adotou outro nome. E durante esse tempo, ele esteve convivendo com os 3, com os 2. E ficou sabendo da história de Áquila. Ficou sabendo que o pai de Áquila foi assassinado numa perseguição promovida pelos emissários de Saulo. Então, eles não tinham por Saulo uma grande simpatia. E eles ali se relacionaram. E o final do capítulo é lindíssimo. Leiam esse capítulo, o Tecelão, do livro de Estevão. Então, Áquila e Prisca, eles foram, depois que saíram lá do oásis, e eles se tornaram cristãos, assim como Saulo, que se converteu. Prisca, a mulher, né, foi uma das primeiras divulgadoras do evangelho em Roma. E Áquila é contado como um dos 70 discípulos. Tá? Em 49 d.C., o casal foi expulso de Roma devido ao decreto do imperador Cláudio, que ordenava que todos os judeus fossem expulsos da capital do Império Romano. Então, eles viviam em Roma, mas foram expulsos de lá com todos os cristãos. Né? Agora, os que não fugiram e ficaram, sofreram perseguições e foram martirizados. Mas Áquila e Prisca foram embora e continuaram a divulgar e se tornaram, para o futuro, né, mais tarde, grandes amigos, companheiros de Paulo. Então, Paulo tinha por eles um profundo respeito. E Prisca, a mulher, né, foi uma das primeiras divulgadoras do evangelho em Roma. Então, olha a importância desse casal. E eles fundaram uma igreja na casa deles, que Paulo faz a saudação. A instituição de tais igrejas remontaria dessa forma, segundo Mateus, Marcos e Lucas, a período anterior das missões de Paulo. Uma vez que, embora fosse parte fundamental de sua estratégia missionária, porque fundar igrejas era uma parte fundamental da estratégia missionária de Paulo, mas não haviam sido inventadas por ele. Porque alguns historiadores dizem que essas igrejas domésticas foram criação de Paulo. Mas os evangelistas dizem que não, que isso começou com Jesus. Porque Jesus muitas vezes se reunia na casa de Pedro, na casa de Lázaro, Marta e Maria, e ali ministrava o evangelho, dando início assim a essas comunidades, a essas igrejas, tá? Então, apesar de Paulo ter se utilizado dessas estratégias para divulgar o evangelho, não foi criação dele. Isso remonta ao próprio Mestre Jesus. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar aqui, porque o que vem a seguir é muito importante, mas não vai dar tempo da gente analisar, porque a gente está encerrando, o nosso tempo está acabando. Mas é muito interessante, gente, nós começarmos a conhecer isso, né? Ter a ideia
de como isso se desenvolveu, como é que essas igrejas, esses grupos vão se formar. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alberto, Carmen. Bom, isso tudo é muito novo para mim. Como você falou, é bom a gente conhecer, porque eu não tinha ideia. Realmente. É bom. E esses livros que eu mostrei para vocês, o outro não está aqui. Esses livros são muito bons, gente. Eles falam sobre essa igreja cristã primitiva, então traz muito ensinamento para a gente, muito conhecimento do que acontecia naquela época. Essa ideia da igreja, né? Essa estratégia de Paulo, entendeu? Para poder um tremendo estrategista, né? Gente, merece o nosso respeito. Merece. E esse caminho que a gente tomou hoje foi legal, né? Porque a gente sai do cristianismo primitivo e entra na Igreja Apostólica Romana, né? Começou lá com Constantino e tal, e tu vê que quando o Emmanuel diz assim, chegados os dias das explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessado com os olhos vendados, porque depois da Igreja Apostólica Romana, nós passamos a viver com a venda nos olhos, foi tudo deturpado. Nós não podemos negar, isso é uma coisa importante que a gente tem que ressaltar, e o próprio Emmanuel ressalta, a importância que teve a Igreja Católica para manter vivo a figura de Jesus. Sim, nesse aspecto. Erros e muitos erros, eles mantiveram essa ideia. Então, se hoje nós conhecemos Jesus, a história dos evangelhos, mesmo alguns deturpados, é graças à igreja. Entendeu? É graças à igreja que nós temos os evangelhos, mesmo com as suas, né, nuances, é graças a ela, esse trabalho que ela fez. Então, isso é um trabalho importante. Porque se ela não tivesse mantido essa força, o paganismo teria o quê? Engolido o cristianismo novamente. Porque ele era atraente para muitos. Lembra do trabalho, do esforço de Moisés? Com aquele povo que saiu lá do Egito? Que ficaram 400 anos lá com os egípcios? E abraçaram as ideias pagãs? O que Moisés fez? Deixou toda aquela geração morrer no deserto. Porque ele viu que eles abraçaram aquelas ideias. Lembra quando ele se afasta para receber lá os 10 mandamentos? Fica alguns meses fora, quando ele volta, o que tem? Um bezerro de ouro. Eles estão adorando o bezerro de ouro. Entendeu? E aí ele teve que ser firme para poder manter a ideia. A igreja fez isso. Ela fez isso. Logicamente que houve desvios, mas cabe a nós agora o quê? Tirar essa venda e começar a analisar. Mas não desprezar o trabalho dela. Isso aí é importante a gente ver. Nós não podemos desprezar. Porque foi um trabalho de praticamente 2000 anos. Aí vem Jesus novamente. Vamos, quer dizer, novamente eu digo com o espiritismo, né? Vamos resgatar aí os ensinos. Mas a ideia eles conseguiram manter. Porque talvez hoje a gente nem conhecesse Jesus. O trabalho de Paulo. Então, isso que o Alberto está falando é importante, sim. Né? Nós ficamos aí, como diz aqui Emmanuel, né? Chegou a hora. Chegou a hora da gente abrir os olhos. Ele diz aqui, que chegados são os dias das explicações racionais de
todos os séculos que tendes atravessado, com os olhos vendados, para os domínios da espiritualidade, devido aos preconceitos das posições sociais e sentimentos de utilitarismo de vários sistemas religiosos e filosóficos, desvirtuados em suas finalidades, em seus princípios. Então, com o advento da doutrina espírita, começou esse processo de retirada o quê? Da venda dos olhos, de análise, de estudo, de pesquisa, de mergulho nos ensinos de Jesus. E a gente vai comparar aquela igreja cristã primitiva e depois a igreja, entre aspas, dos César. Né? Ô, Rose, Vale, Márcia. eu acho que tudo assim, foi necessário, né, para a construção do que nós temos hoje. Porque se não existisse isso, é como se existisse um vácuo na história, né? Perfeito, perfeito. Houve essa necessidade. Né? Se a Igreja Católica tivesse seguido a ideia da igreja cristã primitiva, teria sido um espetáculo. É porque ela se desviou, né, Rose? Rose, eu não consigo. Ó, vamos analisar. Tá, tem esse lado positivo e tal, mas eu acho que a igreja deu um rumo tão fora da curva, infabilidade papal, culto aos santos, ou seja, sacramentos, que é o culto externo, tem o mérito de ter trazido para os tempos atuais o entendimento do evangelho, mas é tudo muito deturpado, muito... Por isso veio Lutero, houve, como diz Emmanuel, no restante aí do texto, a importância de Lutero para poder dar uma guinada, né? Mas eu acho que não é válido, porque, por exemplo, Inquisição, Idade Média, que foi um período negro, de ignorância, uso político da igreja. Então, tem esse lado positivo. Trouxe para os momentos atuais o entendimento, mas a duras penas, né? Para a humanidade. Por que hoje você tem os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que hoje você está conhecendo, mergulhando nos ensinos de Jesus? Sim, nesse aspecto eu concordo contigo. Mas a duras penas de tanta distorção, de tanta coisa, tem o mérito. Se você não tivesse, mas se você não tivesse a igreja, nada disso teria. Você não teria nada. Nós não estamos dizendo que a igreja, e o próprio Emmanuel diz, que ela agiu certo. Ele diz aqui, ela se desviou, se tornou uma organização política em que responderam, mas ela teve o seu mérito em fazer chegar até nós os seus ensinos. Ela teve esse mérito. Você não pode dizer que o trabalho dela, da igreja, foi um trabalho que não teve nenhum valor. É isso que eu estou dizendo. Teve um valor. Não, eu concordo. Isso aí está certo, sim. Só que, por exemplo, é o que ele disse, né? São chegados os dias das explicações racionais. A doutrina veio para tirar o véu, para poder explicar. Mas o ensino... Com detalhe. Agora, esse mérito da igreja a gente não pode tirar, mas à custa de muita distorção, né? Quer ver uma coisa? Qual a religião que não fez isso? O próprio Espiritismo, se continuar com certas brigas que a gente sabe que existe dentro dele, não está blindado, não. Não está blindado. Muita coisa, depois da morte de Kardec, sofreu alterações. Como nós vimos,
o livro A Gênese, o Céu e o Inferno. Por quê? Interesses comerciais. Tem um livro, O Legado de Allan Kardec, Madame Kardec, outro livro, eu vou botar para vocês, que trata da questão política e interesses financeiros. E Kardec sabia disso. Que muitos que o cercavam estavam esperando o momento dele morrer para, Por quê? Porque a publicação dos livros dele rendiam dinheiro. Entendeu? E hoje nós vemos dentro da doutrina brigas de Jesus tinha corpo fluídico, não tinha corpo fluídico, federações brigando, novo espiritismo, espiritismo progressista. É isso aí. Entendeu? Então a igreja ela teve um mérito que ninguém pode descartar. Como Moisés teve, Abraão teve, Isaac teve. Se desvirtuou, sim, porque ela é formada de homens. Mas ela conseguiu trazer. Agora, essa instituição que teve o seu desvio, agora é a nossa vez de tirar o véu e buscar a verdade que ela trouxe. Porque a verdade está lá no Evangelho, está lá nas parábolas, está lá. Nós vamos buscar e revelar para a gente. Agora, vamos tomar cuidado, para a gente não transformar o Espiritismo no que se tornou o catolicismo. Entendeu? Então, quando eu digo que ela tem o seu mérito, eu acredito que tem. Agora, tem os seus erros também. Tem os seus erros. Nós não estamos defendendo a Igreja Católica. Nós dizemos que ela tem o seu mérito, como ela tem os seus erros. E é isso que Emmanuel está falando. E ele fez parte da Igreja. Ele está dizendo isso. Se agora, se tornou, é o momento. Porque nós já temos condições, com o advento da doutrina, de reconhecer o que é verdade e o que não é verdade. O que é bom e o que não é bom. É isso que ele nos chama a fazer. Ele nos chama a fazer isso. Entendeu? E acabou, ficou. Não nos cabe estar condenando. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, vamos fazer a mesma coisa com o Espiritismo. Porque quem... Agora, pode falar. Aquele trechinho lá que está em Paulo Estevão, né, de Áquila e Prisca, é lindo, né? Lindíssimo, lindíssimo. Em que ele ficou cego, sem visão, Ananias recebe ele, vai curando e depois encaminha ele lá para o oásis, onde ele conhece Áquila e Prisca. É um trecho lindo, lindo. Capítulo O Tecelão, do livro Paulo Estevão. Porque foi lá que Paulo conheceu os primeiros textos de Mateus, Exatamente. que estava sobre Áquila e Prisca que tinham. Exatamente. E aí, quando Paulo, nossa, que texto... Aí ele começa. É conteúdo, é a vida de Jesus. Aí ele teve contato com um novo tipo de conhecimento e foi mudando a cabeça. Exatamente. Então, gente, nós vamos encerrando agora, né? Porque já está quase na hora de começar a nossa radiação para os desencarnados, né? Então, dê uma lidinha no capítulo Tecelão de Paulo Estevão. E semana que vem a gente continua, tem muita coisa interessante para a gente conhecer desse cristianismo, dessa igreja cristã primitiva e de como foi se formando essa igreja da qual nós fizemos parte. Com certeza, né? Você falou uma coisa muito interessante, Rose. É que todas as religiões existem homens. Estamos sujeitos a erros, né? Com certeza, né? Com certeza. Então, agora, eu queria tirar uma dúvida, não sei se você sabe. Rapidinho. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que nos Estados Unidos o passe lá é cobrado. Isso eu não sei. Eu não sabe, né? Não sei dizer, não. Não sei dizer mesmo. Ok. Bom, eu vou até dar uma pergunta de um amigo meu que mora lá para saber. Depois eu te digo. Bem, eu vou pedir para a amiga Ideína fazer a nossa prece de encerramento. Ideína, por favor. Ele